bem-vindos, bem-vindas ao nosso próximo vídeo de geometria. E hoje falaremos sobre paralelas. Então, teremos duas partes esse vídeo. Na primeira parte falaremos sobre o axioma das paralelas, tiraremos algumas consequências. E na segunda parte do vídeo falaremos sobre teorema de Tales. Então vamos lá, antes de falar sobre o axioma das paralelas, apresentaremos a noção de ângulos alternos e internos, tá? Então gastaremos aí alguns minutos definindo isso e aí sim discutiremos um pouquinho sobre o axioma das paralelas. Vamos lá, então começamos com uma definição que é a noção de transversal. Então, uma transversal a duas setas, então uma transversal a duas setas distintas é uma reta que intersecciona cada uma dessas duas setas em dois pontos distintos, tá? Então é uma reta que intersecciona cada uma dessas setas em pontos distintos. Ou seja, fazer uma figura para ilustrar, você tem duas setas, que é reta R e S. O que é uma transversal? É uma reta que intersecciona cada uma dessas em dois pontos distintos, ou seja, ela não poderia passar por aqui, né? Então ela intersecciona R e S, mas em dois pontos distintos. Então, por exemplo, fazendo uma outra cor aqui, por exemplo essa, né? Essa seria uma transversal a R e S. Essa daqui, outra, por exemplo, seria essa, T1. E essa daqui, né? Ou qualquer outra reta que intersecciona R e S neste ponto, não é uma transversal, tá? Ou seja, uma transversal tem que interseccionar cada uma dessas em dois pontos distintos. Então, por exemplo, essa não é uma transversal, assim como essa não é uma transversal. As duas roxas aqui são transversais a R e S aqui no caso. Muito bem, com essa noção, podemos definir a noção de ângulos opostos pelos vértices. Então, dadas duas retas, vamos dar nome para elas, R e S, e ter uma transversal, a R e S. Eu não disse, né? Ah não, tá ali. Uma transversal a R e S. Aqui sendo que T inter R é P, ou seja, é um ponto P, e T interseção com S é um ponto Q. Então, dadas as duas retas R e S, T uma transversal a essas duas retas, sejam e pontos. Vamos só para ilustrar aqui,
seja, temos a reta R, reta S e T, uma transversal. E T aqui uma transversal. Aí tomemos um ponto A que está em R e um ponto B que está em S. Okay? E vamos definir este ângulo como sendo o ângulo alterno interno. Ou seja, esses dois ângulos são ângulos alternos internos, tá? Em relação a essas duas retas. E a transversal T, né? Então dá duas retas RS e T uma transversal RS. E pontos A pertencente a R e B pertencente a S em lados opostos à reta T. Essa noção foi uma noção nas primeiras aulas, né? Ou seja, o ponto A está em lado oposto ao ponto B em relação à reta T, tá? Então, pontos A em R, B em S, em lados opostos a T. Então dá duas retas e uma transversal. Vou colocar uma vírgula aqui. Definimos, dizemos que os ângulos são alternos internos. São ângulos alternos. Não disse quem que é, né? Que os ângulos A. Lembrem que aqui era o ponto, pela notação, T interseção com R era P, né? E essa interseção com T era Q. Este ponto é Q, este ponto é P, né? Então os ângulos APQ e o ângulo BQP são chamados ângulos alternos internos determinados pelas retas R e S e transversal T, né? Determinados por R e S e transversal T. Ok? Então essa é a noção de alternos internos. Claro que na figura fica simples, né? Mas para definir tudo isso, a gente precisou falar desse ponto A e B que estão lados opostos em relação a T. O ângulo, aproveitando já essa figura, o ângulo, chama aqui de alfa, é OPV ao ângulo APQ. Então os ângulos este ângulo aqui, alfa e BQP, são chamados de ângulos correspondentes, tá? Onde esse alfa, vamos já dizer quem que é, são chamados de ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes. Onde o alfa é OPV, é um ângulo posto pelo vértice A
APQ. Muito bem, ou seja, aqui a figura ilustra bastante essas duas noções. Você tem este ângulo e este ângulo está sendo chamado de ângulos alternos internos, e este ângulo aqui, com relação a este, são chamados de ângulos correspondentes, tá? Ok. O primeiro resultado diz o seguinte: se você tiver retas paralelas RS, então os ângulos alternos internos, determinados por uma transversal qualquer, são sempre congruentes, tá? Então esse é o primeiro teorema. Então se RS, na verdade é o contrário, tá? Ou seja, se você tem retas R e S, uma transversal, de modo que os ângulos alternos e internos são congruentes, então as retas são paralelas, tá? Então, teorema, se nós temos R, S e T uma transversal, então se elas determinam, como é que a gente pode escrever? Se dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, então se dois ângulos, se dois ângulos alternos e internos são congruentes, então as retas são paralelas, tá? Então se dois ângulos alternos e internos são congruentes, então as retas R e S são paralelas. Ok? Acho que nós já discutimos essa notação, ou já falamos. Aqui significa que R e S são paralelas, tá? Aqui, já aproveitando, né? Podemos, ou seja, se dois ângulos correspondentes são congruentes, então as retas também são paralelas, né? Então se dois ângulos correspondentes aqui, né? Podemos trocar alternos e internos por correspondentes. A prova é a mesma. São congruentes, então as retas são paralelas. A ideia da demonstração é essencialmente um exercício que nós já discutimos, que está na lista. Acho que inclusive nós já discutimos, mas a demonstração fica para casa, mas é a mesma ideia desse exercício. Vamos só discutir um pouquinho a ideia. Como é que seria? Você tem reta R e S e suponha, por exemplo, uma maneira de fazer é supor que elas não são paralelas, tá? Então aqui temos R, S e temos uma transversal a essas duas retas que determina alternos e internos congruentes, né? Então aqui temos uma reta T e estamos supondo, né, que ela determina alternos internos congruentes, ou seja, este ângulo é congruente a este, ok? Se supormos que R e S não são paralelas, então elas se interseccionam em um ponto que não vamos usar P e Q aqui,
Então elas se interceptam no ponto R. Ok? E T interseção com R, seja com essa reta, a gente está chamando aqui de P e Q. Então, se supormos que R e S não são paralelas, então os pontos P, Q e R determinam um triângulo. Então, triângulo PQR. E neste triângulo, um dos ângulos alternos é um ângulo externo ao triângulo. Então, um dos ângulos alternos internos é um ângulo externo. Aqui não estou fazendo um exercício, né? É para casa isso. É um ângulo externo deste triângulo PQR, certo? Ou seja, que no caso dessa figura, né, seria este daqui. Agora, o teorema do ângulo externo garante que este ângulo tem que ser maior do que este, né? Ou seja, este ângulo externo é maior do que a medida dos ângulos internos não adjacentes, né? Então, essa medida, ou seja, a medida deste ângulo tem que ser maior que essa. Mas isso é um absurdo pelo fato de estarmos supondo que os dois ângulos são congruentes. Então, eles deveriam ter a mesma medida, tá? Essa é a ideia do exercício, ou seja, da demonstração. E aí fica para casa vocês escreverem. Mas eu falei do exercício, essencialmente foi um exercício que você tinha duas retas e uma reta transversal a elas, perpendiculares, né? Perpendicular. Então a ideia é a mesma, né? E o exercício era concluir que as retas R e S eram paralelas. Ou seja, você tinha duas retas que eram cortadas por uma transversal perpendicular simultaneamente às duas. E o exercício era mostrar que R e S eram paralelas. A ideia é a mesma, né? Usa o teorema do ângulo externo. Então, este é o primeiro teorema. O que nós vamos fazer, depois de assumirmos o axioma das paralelas, é mostrar que vale a volta. Ou seja, se as duas retas são paralelas, então elas determinam ângulos alternos internos congruentes. Ou ângulos correspondentes, né? Congruentes. Muito bem. Antes de apresentar o axioma das paralelas, vamos só relembrar um exercício. Vou escrever aqui como teorema, mas ele também foi um exercício que está na lista até. Ou seja, qual que era o exercício? Era dado uma reta qualquer, então dado uma reta, R e um ponto não pertencente a essa reta R. Então o exercício era mostrar que existe uma paralela a R e que contém o ponto P, tá? Então existe uma paralela a R e que contém P. Ok? Então, este era o exercício, ou seja, só fazer uma figura, dado uma reta R, um ponto P, não pertencente a R. O exercício era mostrar que existe uma reta paralela a R que contém P. Provavelmente vocês já fizeram, mas uma maneira de resolver este exercício era o seguinte: na última aula, vimos que existe uma perpendicular que
que contém uma perpendicular a R e que contém P, né? Então, por aquele teorema da última aula, existe uma reta, vou chamar aqui de T, perpendicular a R, que contém P. E nós vimos também pelo axioma de construção de ângulos que é possível encontrar uma reta, então construir, né? Ou seja, garantir a existência de uma reta que é perpendicular a T e que contém um ponto P. Okay? Então, que segue pelo axioma de construção de ângulo. Então, aqui é possível encontrar uma S perpendicular a T e que contém um ponto P. E aí o trabalho agora é mostrar que S é paralelo a R, né? Essa era uma ideia de como resolver este exercício. E como é que S é paralelo a R? É esse mesmo, segue desse exercício, né? Se não fosse, né? Elas se interceptariam aqui em um ponto, aí você tem um triângulo, aí você tem um ângulo externo deste triângulo maior que um ângulo interno não adjacente. Mentira, aqui no caso igual, né? Este ângulo externo teria que ser maior, a medida desse ângulo externo teria que ser maior que essa medida, mas isso contradiria o fato dos dois serem perpendiculares, né? Então R e S de fato são paralelas. Ou até mesmo aqui, né? Se não fosse, teria um triângulo que possui dois ângulos internos medindo 90. Isso nós já tínhamos mostrado que não era possível, justamente pelo teorema do ângulo externo, né? Então, com essa construção, obtemos essa reta S paralela a R. Tá? Então, a existência de paralelas segue dos axiomas e resultados que a gente já discutiu. Tá? O que não é possível mostrar é a unicidade dessa reta S. Okay? Ou seja, dada uma reta em um ponto, que existe uma paralela a R contém um ponto P, é este teorema. Mas o que não conseguimos garantir é que essa S é única, ou seja, que existe uma única reta paralela a R que contém um ponto P, tá? Esse é um axioma, que é o próximo. Então, axioma das paralelas. Essa reta S é única, essencialmente é isso que o axioma diz, tá? Então, dada uma reta R, então dada uma reta e um ponto não pertencente a ela, a esta reta. Então, dado qualquer reta e um ponto não pertencente a esta reta, então existe vou escrever aqui, existe única reta paralela e aí o que é o axioma? De fato, com essas coisas com os axiomas que assumimos nos nossos teoremas, é a unicidade, né? A existência é um teorema, mas a unicidade, te assumiremos isso axiomaticamente, né? Então, dado uma reta e um ponto não pertencente a esta reta, existe uma única reta paralela à reta dada e que contém P. A reta dada e que contém P.
só tô enfatizando, né? Ou seja, o que é garantido pelo axioma, ou seja, a afirmativa, é a unicidade. A existência conseguimos mostrar com os resultados e axiomas que já tínhamos assumido, que tínhamos discutido, né? Unicidade não. Nós já comentamos um pouquinho sobre a história, né, do axioma das paralelas. Durante muito tempo se acreditou que poderia, ou se discutiu muito, se poderia obter essa unicidade a partir dos axiomas e resultados que já tínhamos demonstrado, e a resposta é não, né, como já conversamos um pouquinho. Vamos lá, consequências desse axioma, tá? Então, primeira consequência é a recíproca daquele teorema que eu deixei de exercício, ou seja, que dado o axioma era, desculpa, o teorema é que você tinha duas retas que determinavam alternos internos congruentes, então essas retas eram paralelas. O teorema, depois do axioma das paralelas, é recíproca, ou seja, se você tem duas retas paralelas, então elas determinam ângulos alternos internos congruentes, tá? Então, duas retas paralelas determinam com qualquer transversal alternos internos congruentes. Ok? Ou seja, é a volta daquele teorema, né? Vamos discutir um pouquinho a demonstração e fica para casa vocês escreverem, no caso, ângulos correspondentes, né? Determinam ângulos correspondentes, ou seja, troca esses ângulos alternos internos por ângulos correspondentes congruentes, né? Vamos lá, a ideia da demonstração, vou fazer uma figura aqui para ilustrar, ou seja, a gente tem, aqui no caso temos duas retas paralelas, R e S, e consideramos uma transversal T. E o que queremos mostrar é que elas determinam alternos internos congruentes. Então tem essa medida e essa medida. O que queremos mostrar é que a medida deste ângulo é igual à medida deste ângulo. A ideia, ou seja, como que faremos a demonstração, é construir, ou seja, considerar uma outra reta R', ou seja, podemos supor que, por absurdo, que este ângulo é diferente desse, né? Desculpa, este ângulo é não congruente a este. Então o que fazemos, pelo axioma de construção de ângulo, podemos considerar uma reta R' que contém este ponto, né? E que determina um ângulo com T que é congruente a este daqui. E pelo teorema que eu deixei para casa até, essa reta R'
e S seriam paralelas. Então você teria duas retas R' e R paralelas a S e que contém este ponto. Okay? Isso é uma contradição com a unicidade do axioma das paralelas. Então essa é a ideia, né? Ou seja, supor que R e S não são paralelas, então é possível construir uma reta R' que passa por este ponto, vou chamar aqui de P, né? Em que este ângulo é congruente a este, construção de ângulos, né? Axioma de construção de ângulo. Então, pelo teorema que eu deixei de exercício, R' e S seriam paralelas, pois elas determinam ângulos alternos internos congruentes. Então, teríamos que duas retas R' e R paralelas a S e que contém um ponto P, que contradiz a unicidade do axioma das paralelas. Okay? Então essa seria a ideia da demonstração. Vamos escrever isso, né? Então sejam R e S paralelas, sejam R e S retas paralelas, e T uma transversal. E vamos dar o nome aqui, né? Ou seja, T inter R é um ponto P e T inter S é um ponto Q. É um ponto Q. De fato nem precisaríamos disso, né? Mas tudo bem. E suponha que R e S não determinam ângulos alternos internos congruentes, né? Ou não precisa nem fazer para absurdo, né? Vamos considerar uma reta R' que forma um ângulo com T e que contém um ponto P, alternos internos congruente a este daqui, né? Então seja pelo axioma de construção de ângulo, seja R', uma reta que contém P, que contém P, né? T inter R, que contém P e que determina com S ângulos alternos internos congruentes. Então, pelo teorema, vou chamar de teorema 1 aqui, mas é aquele primeiro teorema que eu deixei de exercício hoje. Então, pelo teorema 1, R' e S seriam paralelas, né? Então, pelo teorema 1, temos que R' e S são paralelas. Agora, axioma das paralelas garante a unicidade, né? Então, pelo axioma das paralelas,
pelo axioma das paralelas, o R' é uma reta, como R' é uma reta paralela a S e que contém um ponto P, e R também é uma reta paralela a S e que contém um ponto P, então o axioma das paralelas força, ou seja, implica que R é R', né? Ou seja, R e R' são as mesmas retas. Então, pelo axioma das paralelas, devemos ter R' igual a R, pois ambas, só completar, mas está claro, né? São paralelas a S e ambas contêm P. E o axioma diz que é única essa reta, né? Ou seja, as retas R' e R têm que ser iguais. Então, logo, R e S determinam alternos e internos congruentes, né? Porque R' determinava com S e como R' é igual a R, então R e S determinam ângulos alternos e internos congruentes. Logo, R e S determinam R e S possuem alternos internos congruentes. Estou abreviando, né? Mas é ângulos alternos internos congruentes com relação a qualquer transversal, né? Muito bem. O que termina, né? A prova disso. E no caso de ângulos congruentes é o mesmo argumento, né? Muito bem. O próximo resultado é aquele resultado clássico que a gente aprende desde o prezinho, ou seja, que em qualquer triângulo a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Ok? Vamos lá. Então, teorema: em qualquer triângulo a soma dos ângulos vou colocar assim, a soma de seus ângulos é 180. É igual a 180. Então, qualquer triângulo, ou seja, se somarmos os ângulos deste triângulo, é sempre uma constante 180. A demonstração, ou seja, fazer uma figura para ilustrar a demonstração, ou seja, temos um triângulo, dado qualquer triângulo ABC,
qual que é a ideia? Pelo axioma, não precisa nem utilizar o axioma por enquanto, né? Ou seja, dá um triângulo ABC. Então, pelo teorema, existe uma reta paralela a BC, ou seja, paralela à reta BC, que contém um ponto A, né? Ou seja, então aqui existe uma reta R paralela a BC e que contém um ponto A. Só uma observação, né? A existência dessa reta não é pelo axioma das paralelas, né? E sim por aquele teorema que eu escrevi antes do axioma até. Agora, este ângulo, ou seja, o ângulo B, é um ângulo alterno interno com este daqui, né? E agora sim, por este teorema, o último teorema que conversamos, estes dois ângulos são congruentes. Ou seja, este ângulo é congruente a este. E este resultado segue pelo axioma das paralelas, né? Ou seja, usamos aqui o axioma das paralelas. Então aqui que estamos usando o axioma das paralelas, né? Ou seja, que este ângulo alterno interno com esse são congruentes. E mesma brincadeira, podemos fazer para este ângulo C. Então este ângulo C é congruente a este. Então aqui essa medida é igual a de B. Essa medida é igual a de C. E esta medida é o ângulo A, né? Agora, esses três ângulos são suplementares, né? Ou seja, a soma deles é 180. Ou seja, então a soma do ângulo A do B, ou seja, a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C é exatamente 180, né? Então, escrever essa demonstração, deixa para casa, vai. E a ideia é essa, né, que acabamos de conversar. Ou seja, tome uma reta paralela ABC, que passa pelo ponto A. E aí ela determina ângulos alternos internos congruentes aos ângulos do triângulo. E esses três ângulos são suplementares. Essa soma deles é 180. Legal. Em particular, por exemplo, só um exemplo, o ângulo externo a um triângulo é igual a medida do ângulo externo em um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes, né? Segue imediato disso. Então a soma um ângulo externo de um triângulo, colocar a medida, né? A medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes, né? Igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Legal. Então aqui, por exemplo, neste exemplo em particular, seja,
justifica um pouquinho, né, essa ideia, mas eu acho que isso é claro para todo mundo, que quanto mais axiomas você coloca na tua geometria, mais rígida ela fica, né? Então, por exemplo, sem o axioma das paralelas, mostramos que o ângulo externo de qualquer triângulo é sempre maior que os ângulos internos não adjacentes, tá? Mas aqui, com o axioma das paralelas, você tem uma igualdade, né? Ou seja, o ângulo externo é igual a soma, a medida do ângulo externo é igual a soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes, tá? Então fica uma mesma coisa que no triângulo, né? Ou seja, qualquer triângulo, soma dos ângulos internos é 180. Ou seja, é uma rigidez. A gente pode olhar isso como uma rigidez. Muito bem. Ou algo restritivo, né? Ou seja, qualquer triângulo na geometria euclidiana tem que ter essa propriedade. Coisa que em outras geometrias não precisaria, né? Legal. Vamos só fazer mais um exercício. Então, um exercício, um exemplo, uma aplicação. Consideramos um triângulo equilátero, isósceles, né? Considera um triângulo isósceles. Então, temos que a bissetriz de um ângulo externo, a bissetriz do ângulo externo à base é paralela à base. Então, esse é o exercício. Então, considera um triângulo isósceles. Temos que a bissetriz de um ângulo, a bissetriz do ângulo externo oposto à base é paralela à base do triângulo, né? É paralela à base do triângulo. Ou seja, só fazer uma figura para ilustrar. Então temos um triângulo isósceles de base BC, por exemplo, e temos o ângulo externo do ângulo oposto à base, né? Ou seja, este ângulo aqui. E temos a bissetriz deste ângulo, né? Que seria algo... É claro que a figura não ficou igual, justamente porque não é um triângulo isósceles, né? Que eu acabei de construir aqui. Mas o fato é que, vou chamar aqui de essa semi-reta, né? De S, né? O exercício pede para mostrar que S é paralelo a BC. Ok? Essa é a brincadeira. Qual que é a ideia? Então é uma aplicação. Vocês escrevam aí, eu vou escrever isso, mas como o triângulo é isósceles, então vamos lá, vai. Solução. Então, como o triângulo é isósceles,
Então temos que a medida de BC de B mais C é igual à medida de alfa, né? Ou seja, onde alfa é o ângulo externo A, tá? Onde alfa é o ângulo externo. É um ângulo externo ao A. Então, como a bissetriz de alfa determina, então como a bissetriz de alfa determina dois ângulos congruentes, vou chamar aqui de beta, vai, esses ângulos, beta 1 e beta 2, ou seja, quando olharmos a bissetriz do ângulo alfa, né, lembra que este ângulo aqui é o alfa, então ele vai determinar dois ângulos aqui, beta 1, beta 2. E esses dois ângulos são congruentes, né? Definição de bissetriz. Então, como a bissetriz determina esses dois ângulos congruentes, e B, pelo fato de ser isósceles, né? Então, o ângulo B é congruente ao ângulo C. Isso já tínhamos visto algum tempinho atrás. E B é congruente a C. Segue, então, que... Então, como a bissetriz de alfa determina dois ângulos congruentes, beta 1, beta 2 e B é congruente a C, segue que B ou C, né, é congruente a beta 1 e beta 2, né? Segue que B, particular B, é congruente a beta 1. Vou colocar aqui beta 2 até, né? Então, logo, beta 2 e B são alternos internos, então logo a bissetriz é paralela à base pois é paralela à base pois o B e beta 2 são congruentes e alternos internos, né? Pois beta 1 e beta 2, vou colocar aqui assim já para enfatizar, né? São alternos internos. E vimos hoje isso, né? Se duas setas determinam ângulos alternos internos congruentes, então elas são paralelas. Foi o primeiro resultado depois do axioma das paralelas. Tá? Então, é uma aplicação aí das coisas que discutimos, mas fica para casa mostrar a volta, tá? Ou seja, se você tem que essa bissetriz é paralela à base, então o triângulo ABC é isósceles, tá?
Mas o exercício é o mesmo, né? Praticamente. Ou seja, este ângulo seria congruente a este, porque está supondo que é paralelo. Este ângulo também seria congruente a este, né? E é uma bissetriz, então os dois ângulos são congruentes. Mas fica para casa, mostrar a volta. Ou seja, supor isso, S paralelo a BC, onde essa é a bissetriz do ângulo externo ao A, e concluam que este triângulo ABC é isósceles. Tá? Muito bem. Acho que paramos por aqui. Mas só uma última palavrinha. Hoje, com esses resultados, ou seja, temos pelo menos duas maneiras aí, com os resultados da aula de hoje, de construir com régua e compasso paralelas, né? Ou seja, e faremos isso em alguns vídeos, talvez no próximo vídeo. Ou seja, dado uma reta R e um ponto P não pertencente a essa reta R, utilizar régua e compasso para construir uma reta paralela a R e que contém um ponto P. Ok? Ou seja, podemos fazer utilizando aquele exercício ou aquele teorema, não me lembro mais como que eu deixei. Já vimos no último vídeo de construção geométrica construir uma perpendicular a R que contém um ponto P, né? Então, a ideia seria construir essa perpendicular. E depois, também sabemos construir uma perpendicular à reta T e que contém um ponto P, né? Então, construiríamos essa daqui. Ou seja, construiríamos duas perpendiculares, consequentemente, obtemos uma reta paralela a R que contém um ponto P. Então essa seria uma maneira de construir com régua e compasso, porque essa reta T sabemos construir com régua e compasso, a última aula. E essa reta S também sabemos construir, acho que foi a primeira aula de construção geométrica. Outra maneira seria usando esse exercício, por exemplo. É um pouquinho mais complicado, mas também é possível, né? Ou seja, basta construir um triângulo isósceles ali no caso. Tá, mas discutimos isso no próximo vídeo. E também vamos, na próxima aula, discutir um pouquinho paralelogramo. E será, pela discussão, uma outra maneira, obteremos uma outra maneira de construir com recompassos paralelas, tá? Mas isso nas próximas aulas. Valeu, pessoal. Se encerra por aqui. Obrigado. Tem a segunda parte do vídeo, que é sobre Teorema de Tales, mas isso vai ficar no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.